Em agosto nos vemos, de Gabriel Garcia Marques. Capítulo 1. Voltou à ilha na sexta-feira, 16 de agosto, na barca das 3 da tarde. Usava calça jeans, camisa xadrez no estilo escocês, sapatos simples de salto baixo, sem meias. Carregava uma sombrinha, sua bolsa de mão e, como única bagagem, a maleta de praia. Na fila de táxis do cais, foi direto para um modelo velho, carcomido pelo salitre. O chofer a recebeu com um cumprimento amigável e a conduziu aos solavancos pelo povoado miserável, com casas de pau a pique, telhados de folha de palmeira amarga e ruas de areia ardente diante de um mar em chamas. Precisou fazer malabarismos para desviar dos porcos impávidos e das crianças nuas que debochavam dele com passes de toureiro. No fim do povoado, enveredou por uma avenida de palmeiras reais, onde ficavam as praias e os hotéis turísticos, entre o mar aberto e uma lagoa interior povoada de garças azuis. Finalmente parou no hotel mais velho e decadente. O recepcionista esperava por ela com a ficha de hóspede pronta para ser assinada e as chaves do único quarto do segundo andar que dava para a lagoa. Subiu a escada com 4 passadas largas e entrou no quarto pobre, com cheiro de inseticida recém-aplicado e ocupado quase por inteiro pela enorme cama de casal. Tirou da maleta uma nécessaire de couro de cabrito e um livro mal encadernado que pôs na mesinha de cabeceira, marcado numa página com um abridor de cartas de marfim. Tirou uma camisola de seda rosada que pôs debaixo do travesseiro. Também tirou uma echarpe de seda com estampa de pássaros equatoriais, uma blusa branca de manga curta, um par de tênis bem gasto, e levou tudo para o banheiro. Antes de se arrumar, tirou a aliança e o relógio masculino que usava no braço direito. Colocou tudo na prateleira do toucador e lavou rapidamente o rosto para limpar a poeira da viagem e espantar o sono da sesta. Quando acabou de secar o rosto, sopesou no espelho os seios redondos e altivos apesar dos 2 partos. Esticou as bochechas com os cantos das mãos para se lembrar de como era quando jovem. Ignorou as rugas do pescoço, que já não tinham remédio, e verificou os dentes perfeitos e recém-escovados depois do almoço na barca. Esfregou o desodorante nas axilas bem depiladas e vestiu a blusa limpa de algodão que ostentava as iniciais AMB bordadas no bolso. Escovou os cabelos índios, compridos até os ombros, que prendeu num rabo de cavalo com a echarpe de pássaros. Para terminar, hidratou os lábios com um batom de vaselina simples, umedeceu os dedos indicadores na língua para pentear as sobrancelhas unidas. Aplicou um toque de madeiras do Oriente atrás de cada orelha e, finalmente, se encarou no espelho com seu rosto de mãe outonal. A pele sem vestígio de cosmético tinha a cor e a textura do melaço, e os olhos de topázio eram formosos com suas escuras pálpebras portuguesas. Ela se massacrou, se julgou sem piedade, e se viu quase tão bem quanto se sentia. Apenas quando pôs a aliança e o relógio, se deu conta de seu atraso. Faltavam 6 para as 4, mas se concedeu 1 minuto de nostalgia para contemplar as garças que planavam imóveis no torpor ardente da lagoa. O táxi esperava por ela debaixo das bananeiras no portal. Arrancou sem esperar ordens pela avenida de palmeiras até uma área sem hotéis, onde ficava o mercado popular ao ar livre, e parou numa banca de flores. Uma mulher negra e grande, que cochilava numa cadeira de praia, despertou,
sobressaltada pela buzina. Reconheceu a outra no banco de trás do automóvel e, entre risos e conversa fiada, deu a ela o ramo de gladiolos que havia encomendado. Alguns quarteirões mais adiante, o táxi virou numa trilha quase intransitável, que subia por uma encosta de pedras pontiagudas. Através do ar cristalizado pelo calor, era possível ver o mar aberto do Caribe, os iates alinhados no cais de turismo, a barca das 4 que regressava para a cidade. No topo da colina ficava o cemitério mais pobre. Empurrou sem esforço o portão enferrujado e entrou com um ramo de flores pelo corredor de túmulos sufocados pelo matagal. No centro havia uma paineira de galhos grandes que ajudou a mulher a encontrar o túmulo da mãe. As pedras pontiagudas machucavam, atravessando as solas de borracha aquecidas, e o sol rascante se infiltrava pelo tecido da sombrinha. Uma iguana saiu do mato, se deteve imóvel diante da mulher. Olhou-a por um instante e fugiu em disparada. Calçou uma luva de jardineiro que levava na bolsa e teve de limpar 3 lápides até reconhecer a de mármore amarelado com o nome da mãe e a data de sua morte, 8 anos antes. Havia repetido essa viagem todo 16 de agosto, na mesma hora, com o mesmo táxi e a mesma florista, debaixo do sol de fogo, no mesmo cemitério miserável, para pôr um ramo de gladiolos frescos no túmulo da mãe. A partir daquele momento, não tinha nada a fazer até às 9 da manhã do dia seguinte, quando saía a primeira barca de regresso. Seu nome era Ana Madalena Bar. Tinha completado 46 anos de vida e 27 de um matrimônio bem estabelecido com um homem que a amava e que a amava, com quem se casou sem terminar o curso de artes e letras, ainda virgem e sem ter namorado antes. A mãe tinha sido uma célebre professora de escola primária montessoriana que, apesar de seus méritos, não quis ser outra coisa até o último suspiro. Ana Madalena herdou dela o esplendor dos olhos dourados, a virtude das poucas palavras e a inteligência para controlar seu temperamento. Era uma família de músicos. O pai tinha sido professor de piano e diretor do Conservatório Estadual durante 40 anos. O marido, também filho de músicos e maestro, substituiu o professor. Tinham um filho exemplar que era o primeiro violoncelo da Orquestra Sinfônica Nacional aos 22 anos e havia sido aplaudido por Mstislav Leopoldovich Rostropovich numa sessão privada. Já a sua filha de 18 anos tinha uma facilidade quase genial para aprender de ouvido qualquer instrumento, mas só gostava disso como pretexto para não dormir em casa. Estava de namorico com um excelente trompetista de jazz, mas queria ingressar na Ordem das Carmelitas Descalças, contrariando os pais. A vontade de ser enterrada na ilha tinha sido anunciada pela mãe 3 dias antes de morrer. Ana Madalena quis viajar para o enterro, mas ninguém achou prudente, pois ela mesma não acreditou que conseguiria sobreviver ao pesar e à dor. Foi levada até a ilha pelo pai no primeiro aniversário, para pôr a lápide de mármore que estavam devendo ao túmulo. Ela se assustou na travessia, feita numa canoa a motor de popa, que demorou quase 4 horas, sem um instante de mar calmo. Admirou as praias de farinha dourada na beirinha da selva virgem, o alvoroço dos pássaros e o vôo fantasmagórico das garças no remanso da lagoa interior. E se deprimiu com a miséria da aldeia, onde precisaram dormir na intempérie, em redes penduradas entre 2 coqueiros.
apesar de ali terem nascido um poeta e um senador grandiloquente que quase foi presidente da República. Ficou impressionada com a quantidade de pescadores negros de braços mutilados pela explosão prematura de tubos de dinamite. No entanto, acima de tudo, compreendeu a vontade da mãe quando viu o esplendor do mundo no topo do cemitério. Era o único lugar solitário onde não conseguia se sentir só. Foi então que Ana Madalena Bach decidiu deixá-la ali onde estava e levar todos os anos um ramo de gladiolos ao seu túmulo. Agosto era o mês dos calores e dos aguaceiros loucos, mas ela entendeu aquilo como mais uma das penitências que deveria pagar sem falta e sempre sozinha. Só fraquejou diante da insistência dos filhos em conhecer o túmulo da avó, e a natureza lhe cobrou isso com uma travessia pavorosa. A lancha zarpou apesar da chuva para que não anoitecesse no caminho, e as crianças chegaram aterrorizadas e vencidas pelo enjoo. Daquela vez, por sorte, puderam dormir no primeiro hotel turístico que o senador construiu em seu nome e com o dinheiro do Estado. Ana Madalena Bach tinha visto crescerem, ano após ano, os penhascos de vidro que aumentavam enquanto a aldeia empobrecia. As lanchas motorizadas foram aposentadas pela barca. A travessia continuou sendo de 4 horas, mas com ar-condicionado, orquestra e moçoilas de prazer. Ela só manteve a rotina como a visitante mais pontual da aldeia. Voltou para o hotel. Estendeu-se na cama sem outra roupa que não uma calcinha de renda e retomou a leitura do livro na página marcada com o abridor de cartas embaixo das pás do ventilador de teto que mal espantavam o calor. O livro era Drácula, de Bram Stoker. Tinha lido metade na barca com o fervor de uma obra-prima. Adormeceu com o livro no peito e despertou 2 horas depois no breu, empapada de suor e morta de fome. O bar do hotel ficava aberto até às 10 da noite, e ela havia descido para comer alguma coisa antes de dormir. Notou que havia mais clientes do que de costume àquela hora, e o garçom não parecia ser o mesmo de antes. Pediu, para não errar, o mesmo sanduíche de presunto e queijo dos outros anos, com pão torrado e café com leite. Enquanto esperava, percebeu que estava rodeada pelos mesmos turistas mais velhos da época em que esse hotel era o único. Uma menina mulata cantava boleros tristes, e o próprio Agustín Romero, já idoso e cego, a acompanhava com amor no mesmo piano decrépito da festa de inauguração. Ela comeu depressa, tentando superar a humilhação de fazer uma refeição sozinha, mas sentiu-se bem com a música, que era suave e tranquilizante, e a menina sabia cantar. Quando terminou, só restavam 3 casais em mesas dispersas e, bem na frente dela, um homem distinto que não tinha visto entrar. Usava linho branco, os cabelos metálicos. Tinha na mesa uma garrafa de brandy, uma taça pela metade e parecia estar sozinho no mundo. O piano iniciou um Clair de Lune, de Debussy, num aventureiro arranjo para bolero, e a menina cantou com amor. Comovida, Ana Madalena Bach pediu um gin com gelo e soda, o único álcool que aguentava bem. O mundo mudou depois do primeiro gole. Ela se sentiu atrevida, alegre, capaz de tudo, e embelezada pela mistura sagrada da música com o gin. Achou que o homem da mesa em frente não a tinha visto, mas o surpreendeu observando-a quando o fitou pela 2ª vez. Ele enrubesceu. Ela sustentou o olhar enquanto ele verificava o relógio de bolso. Meio sem jeito, ele guardou o relógio.
serviu-se de outra dose, de olho na porta e acanhado, porque já sabia que ela o observava sem misericórdia. Então a encarou. Ela sorriu e ele a saudou com uma leve inclinação de cabeça. "Posso oferecer uma taça?" perguntou. "Seria um prazer", respondeu ela. Ele passou para a mesa dela e lhe serviu uma dose com muita elegância. "Saúde", disse. Ela entrou no clima e os dois beberam de um gole só. Ele engasgou, tossiu sentindo espasmos pelo corpo inteiro e ficou banhado em lágrimas. Mantiveram um longo silêncio, até que ele se secou com um lenço com perfume de lavanda e recuperou a voz. Ela se atreveu a perguntar se ele não esperava alguém. "Não", disse ele. "Era um assunto importante, mas já não é mais." Ela perguntou com uma expressão de incredulidade calculada. "Negócios?" Ele respondeu. "Já não dou mais para outras coisas." E disse isso num tom típico que os homens usam quando querem que não se acredite neles. Ela sorriu e arrematou como uma verdadeira plebeia, em desacordo com o seu modo de ser, mas na medida certa. "Será no meu quarto." E assim continuou rodeando o homem com seu tato fino, até enredá-lo numa conversa banal. Brincou de adivinhar sua idade e se enganou por 1 ano a mais. 46. Brincou de adivinhar seu país de origem pelo sotaque e deu sorte na 3ª vez. Gringo hispânico. Tentou adivinhar sua profissão e, na 2ª tentativa, ele se apressou em dizer que era engenheiro civil. E ela suspeitou de que fosse uma artimanha para impedir que tropeçasse na verdade. Falaram da audácia de transformar em bolero uma obra de Debussy, mas ele nem tinha reparado nisso. Sem dúvida, se deu conta de que ela entendia de música e de que ele não havia passado do Danúbio Azul. Ela contou que estava lendo Drácula, de Stoker. Ele o tinha lido no colégio e continuava impressionado com o episódio do conde que desembarcou em Londres transformado em cachorro. Ela concordou e não entendia por que Francis Ford Coppola tinha mudado isso em seu filme memorável. No 2º gole, ela sentiu que o brandy tinha se encontrado com o gin em alguma parte de seu coração e precisou se concentrar para não perder a cabeça. A música acabou às 11 e a orquestra estava só esperando que eles fossem embora para encerrar. Àquela altura, ela o conhecia como se tivesse vivido com ele desde sempre. Sabia que era aciado, impecável no vestir, com mãos inexpressivas, agravadas pelo esmalte natural das unhas, e um coração bom e covarde. Percebeu que ele estava intimidado pelos seus grandes olhos amarelos e não os desgrudou dele. Então se sentiu forte para dar o passo que não dera nem em sonho em toda a sua vida, e fez sem rodeios. "Vamos subir?" Ele havia perdido o poder. "Não estou no hotel", respondeu. Mas ela nem esperou que ele terminasse de falar. "Eu estou", disse e se levantou, balançando levemente a cabeça para se recompor. "2º andar, número 203, à direita da escada. Não precisa bater, é só empurrar." Subiu para o quarto com o terror delicioso que não sentia desde sua noite de núpcias. Ligou o ventilador, mas não a luz. Despiu-se na escuridão, sem se deter, e deixou um rastro de roupa no chão, da porta até o banheiro. Quando acendeu a lâmpada do espelho, precisou fechar os olhos e inspirar fundo para controlar a respiração e o tremor das mãos. Lavou o sexo depressa, além das axilas e os dedos dos pés macerados pela borracha dos sapatos, pois, apesar dos suores da tarde, não tinha pensado em tomar banho até o dia seguinte.
Sem tempo para escovar os dentes, pôs na língua uma pontinha de pasta de dente e voltou para o quarto iluminado apenas pela luz diagonal do espelho do banheiro. Não esperou que o convidado empurrasse a porta. Ela mesma a abriu quando sentiu que ele chegava. Ele se assustou, mas ela não lhe deu mais tempo na escuridão. Tirou-lhe o paletó com puxões enérgicos, a gravata, a camisa, e foi jogando tudo no chão por cima do ombro. Conforme fazia isso, o ar ia se impregnando de um tênue odor de lavanda. No começo, o homem tentou ajudá-la, mas ela não deu tempo. Quando ele estava despido até a cintura, ela o sentou na cama e se ajoelhou para tirar seus sapatos e as meias. Ele abriu ao mesmo tempo a fivela do cinto e a barriguilha, de maneira que ela só precisou puxar as calças para que saíssem. Nenhum dos dois se preocupou com as chaves, nem com as notas de dinheiro e as moedas, nem com o canivete que rolaram pelo chão. Por fim, ajudou-o a tirar a cueca ao longo das pernas e percebeu que ele não era tão bem dotado quanto seu esposo, que era o único adulto que conhecia nu, mas estava sereno e hasteado. Ela não deu a ele chance de ter nenhuma iniciativa. Encavalou-se sobre ele até a alma e devorou-o só para ela e sem pensar nele, até que os dois ficaram perplexos e exaustos em uma sopa de suor. Permaneceu em cima, lutando contra as primeiras dúvidas da sua consciência debaixo do ruído sufocante do ventilador, até que percebeu que ele não respirava bem, aberto em cruz sob o peso do seu corpo, e se deitou de barriga para cima ao seu lado. Ele permaneceu imóvel, até que teve o primeiro fôlego para perguntar: "Por que eu?" "Foi uma inspiração", respondeu ela. "Vindo de uma mulher como você", disse ele, "é uma honra." "Ah", brincou ela, "não foi um prazer?" Ele não respondeu, e ambos jazeram atentos aos ruídos de suas almas. O quarto era belo na penumbra verde da lagoa. Ouviu-se um bater de asas. Ele perguntou: "O que é isso?" Ela falou dos hábitos das garças à noite. Depois de uma longa hora de sussurros banais, começou a explorá-lo com os dedos, muito devagar, do peito até o baixo ventre. Continuou com o tato de seus pés ao longo das pernas e comprovou que ele inteiro era coberto por uma penugem espessa e suave feito musgo em abril. Depois, tornou a buscar com os dedos o animal em repouso, que encontrou desanimado, porém vivo. Ele tornou tudo mais fácil mudando de posição. Ela o reconheceu com a ponta dos dedos. O tamanho, a forma, o pequeno freio, a glande sedosa, arrematada por uma dobrinha que parecia costurada com agulha de enfardadeira. Contou os pontos tateando, e ele se apressou a esclarecer o que ela havia imaginado. Fui circuncisado já adulto, e acrescentou com um suspiro: foi um prazer muito estranho. Até que enfim, disse ela sem clemência, algo que não foi uma honra. Ela se apressou em atacá-lo com beijos suaves na orelha, no pescoço. Ele a procurou com os lábios, e os dois se beijaram na boca pela primeira vez. Ela tornou a procurá-lo, e o encontrou armado. Quis assaltá-lo de novo, mas ele se revelou um amante sofisticado, que a levou sem pressa até o ponto de ebulição. Ela se surpreendeu com o fato de aquelas mãos tão primárias serem capazes de semelhante ternura e tratou de resistir flertando. Mas ele se impôs com firmeza, manejou-a a seu bel prazer e a fez feliz.
Eram 2 da manhã quando um trovão sacudiu os alicerces do hotel, e o vento forçou a tranca da janela. Ela se apressou em fechá-la, e no meio-dia instantâneo de outro relâmpago, viu a lagoa encrespada, e através da chuva viu a lua imensa no horizonte e as garças azuis batendo asas sem fôlego na borrasca. Ele dormia. De volta à cama, enroscou os pés na roupa dos dois, deixou a sua no chão para recolher depois e pendurou o paletó dele na cadeira. Pendurou em cima da camisa a gravata, dobrou as calças com cuidado para não amassar e colocou em cima as chaves, o canivete e o dinheiro. O ar do quarto tinha refrescado com a tormenta, e por isso vestiu a camisola rosada de uma seda tão pura que fez sua pele arrepiar. O homem, dormindo de lado e com as pernas encolhidas, pareceu a ela um órfão enorme, o que a impediu de refrear uma rajada de compaixão. Deitou às suas costas, abraçou-o pela cintura, e o brilho de seu corpo ensopado acabou fazendo com que ele despertasse. Ele soltou um resmungo rouco e se afastou dormindo. Ela cochilou um pouco e despertou na ausência do ventilador elétrico quando a luz acabou e o quarto ficou numa penumbra ardente. Ele roncava com um assovio contínuo. Por simples travessura, ela começou a tocar nele com a ponta dos dedos. Ele parou de roncar num sobressalto e começou a reviver. Ela o deixou de lado por um instante e tirou a camisola num puxão só. Mas quando voltou a ele, foram inúteis as suas artes, pois percebeu que ele fingia estar dormindo para não satisfazê-la uma terceira vez. Por isso tornou a vestir a camisola e dormiu de costas para ele. Seu horário habitual a despertou às 6. Ficou um instante divagando com os olhos fechados, sem se atrever a admitir o latejar de dor nas têmporas, nem a fria náusea, nem o desassossego por algo desconhecido que, sem dúvida, esperava por ela na vida real. Pelo ruído do ventilador, percebeu que a alcova já era visível na alvorada azul da lagoa. De repente, como um raio da morte, foi fulminada pela consciência brutal de que havia fornicado e dormido pela primeira vez na vida com um homem que não era o seu. Assustada, voltou-se para olhá-lo por cima do ombro, mas ele não estava. Tampouco estava no banheiro. Acendeu as luzes e viu que a roupa dele não estava ali. Já a dela, que tinha sido jogada no chão, agora estava dobrada e posta quase que com amor na cadeira. Só então se deu conta de que não sabia nada dele, nem mesmo o nome, e a única coisa que restava de sua noite louca era um triste cheiro de lavanda no ar purificado pela borrasca. Só quando apanhou o livro na mesinha de cabeceira para guardar na maleta, foi que percebeu que ele havia deixado entre suas páginas de terror uma nota de $20.